Bom, vamos lá, pessoal. Então, aqui só para a gente expor um pouquinho sobre a questão da média, que vocês estavam tendo dificuldade, mediana e moda. Então, só para a gente pensar aqui, ó, rapidamente, eu tenho a fórmula da média, tá certo? Tem o x', que representa a média, vocês já viram isso no material, que é igual a somatória de xi, né, que significa o conjunto de dados, a somatória de todas as amostras do conjunto de dados, dividido pelo número de amostras. Isso aqui é a média aritmética simples. Então, se nós observarmos aqui, nós temos um exemplo do que é esse xi. Essa letra grega somatória significa a soma de todos os valores do conjunto de dados, do primeiro valor até o último valor que eu tenho. Se nós pegarmos então esse conjunto de dados aqui e formos extrair a média, o que nós vamos ter que fazer? Somar todos os valores, né? Então, nesse caso aqui, vamos tentar resolver nesse espaço aqui, para ficar mais fácil. Desculpa o improviso, mas vamos lá, né? Vou tentar resolver aqui para vocês verem essa questão da média aplicada a esse dado aqui. Bom, então o primeiro passo é, eu vou colocar a fórmula, né? X', que é a média, ou x barra também. E aqui eu tenho a somatória dos meus valores, que é, no caso, 10 mais 20 mais 10 mais 20, certo? E eu vou dividir isso aí por quanto? Pela quantidade de amostras que eu tenho. 1, 2, 3, 4 amostras. Então é dividido por 4. Então, somando tudo isso, eu vou ter o x' aqui. 10 mais 20, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 20, 60. Não é isso? Dividido por 4. Se eu dividir 60 por 4, então eu vou ter a média. Minha média vai ser 15. Então, aqui eu cheguei ao resultado que é 15. Então, eu extraí a média desse conjunto de dados. Essa é a forma de extrair média do conjunto de dados. Beleza? Bom, vou apagar, certo? Você já está gravado aí, não tem erro. Agora, caminhando um pouco para a mediana. A mediana tem duas condições. Se eu tenho um conjunto onde o meu número de amostras é par, eu vou ter então que pegar os dois números que estão no meio, somá-los e dividir por 2. Se eu estiver trabalhando com um número de conjunto de dados que é ímpar, apenas achar o valor que está ao meio do conjunto de dados e dividir por 2, eu vou ter então a minha mediana, né, nesse conjunto. Na verdade, desculpa, aqui eu não vou dividir nada, já está aqui o valor, esse é o valor natural que é a mediana, desculpa. Bom, vamos tentar então observar como é que isso funciona. Nessa primeira condição, eu tenho quantas amostras? 1, 2, 3, 4 amostras. Se é 4 amostras, então automaticamente eu vou ter aqui uma condição diferente, né? No qual eu vou ter que buscar meu valor que está no meio. Qual que está no meio? No meu caso aqui, ó, entre 10, 20, 10 e 20, eu tenho o 20 e o 10, que são os dois valores que estão no meio. Então aqui sobra um, de cá sobra o outro. Então estão no meio o 20 e o 10. Nesse sentido, o que eu faço? 20 mais 10, eu vou somar os dois valores, 20 e 10. Vai dar 30 dividido por 2, o resultado vai ser 15. Né? Então a mediana desse conjunto de dados aqui, se eu for calcular, qual é a mediana? A mediana vai ser aqui 15. Certo? Por quê? Porque eu tenho um número de amostras que é par. Então eu tenho que fazer dessa maneira. Bom, se o meu número de amostras for ímpar, e aí, olha, mais um aqui, ver se dá. É isso. Bom, voltando. Vai ser uma série de vídeos aqui. Ó, a moda, no caso aqui, ó. A moda é muito simples, vocês viram no material, bem simplesão, né? Você tem um conjunto de dados aqui, ó, e aí eu tenho duas possibilidades de moda. Modal, né? Amodal e bimodal. Na verdade são 3, né? O que é modal? É quando a moda. Quando eu falo amodal, quer dizer que não há moda no conjunto de dados. E se eu falar que é bimodal, é porque eu tenho duas modas, trimodal e assim por diante, certo? Vou repetindo aí quantas modas eu tenho. Nesse caso, o que é moda? Moda é aquilo que se repete, tá? É o número que se repete no meu conjunto de dados. Nesse caso aqui eu tenho um conjunto de dados e aqui eu vou analisar, né, na letra A. Então eu tenho um, né, ele está uma vez aqui, o 3, o 5, o 3, o 4, o 5. Como o conjunto de dados é pequeno, já dá para observar, né? O 3 ele repete uma vez, né? Então eu tenho o 3 e o 5. Esses dois valores se repetiram duas vezes. Então eu tenho duas modas. Nesse caso, o meu conjunto de dados aqui é bimodal, né? Porque eu tenho duas
Nesse outro caso aqui, eu tenho 1, 5, 4, 3, 3 e 0. Só repetiu o 3. Então, só o 3 se repete. Nesse caso, modal. Existe uma moda. E se eu tivesse um conjunto de dados aqui, que fosse assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele seria amodal. Por quê? Porque eu não tenho moda, né? Não há moda, certo? É isso em relação à moda também. Vou apagando isso aqui para a gente ganhar espaço que a gente precisa fazer também sobre a distribuição de frequência em classe, né? Nós vamos aqui primeiro nessa tabelinha, mostrando para vocês aqui como é que calcula média numa tabela de distribuição de frequência. Não é em classe, é a distribuição de frequência simples, que vocês já viram. Nesse caso, é também muito simples. Você tem a tabela, né? Por exemplo, número de filhos em idade escolar, né? De funcionários de determinada empresa, por exemplo, que a gente traz. Nem pus todos os números. Olha, então 0, 1, 2, 3, 4. Né? É o número de filhos aqui. Frequência. Qual é a frequência que ocorre? 6, 8, 4, 1, 1. Se você tem aqui a variável e a frequência dela, o que você faz? Você cria uma terceira coluna e gera o produto. O que é o produto? É a multiplicação, né, da variável pela frequência. Então você multiplica 0 vezes 6, 0. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. Certo? Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai gerar a somatória das frequências. Então você vai somar os valores aqui que obteve em cada linha aqui das frequências, no caso aqui da 14, e depois você vai somar o XF. O que é o XF? É o produto, que foi aquilo que você gerou através da multiplicação da variável pela frequência dela. Nesse caso você tem um produto. Somando, então, vai dar 23. Para gerar a média dessas tabelas de distribuição de frequência simples, você vai usar o quê? O somatório de XF, que é o produto, né? Que foi gerado, somatório do produto, dividido pelo somatório da frequência. E aí você tem 23 por 14, que é igual a 1,6. O que isso indica para a gente? Isso indica que, né, a média do número de filhos dos funcionários em idade escolar é de 1,6 filhos por funcionário. Né? Como não tem um filho e meio, então é em torno de 2 filhos, se a gente fosse arredondar, né, que não tem como dividir filho pela metade, então fica desse modo aí. Beleza? Bom, agora eu gravo o próximo vídeo falando sobre a questão das tabelas de distribuição de frequência, mas usando as classes, distribuição organizadas por classe. Beleza? E ficou uma falhazinha no vídeo da mediana lá, mas vamos voltar aqui só para deixar claro. Para a gente fazer o cálculo da mediana, vamos observar aqui. Eu tenho 2 conjuntos de dados. Então eu tenho um conjunto A e um conjunto B. A mediana tem uma prerrogativa. O meu conjunto de dados, meu número de amostras, se ele for par, eu tenho um procedimento para achar a mediana. Se ele for ímpar, eu tenho outro procedimento. Bom, se ele for par, o que eu devo fazer? Se o meu número de amostras é par, eu vou ter 2 valores que estão no centro do meu conjunto de amostras. Para isso, inicialmente, eu tenho que organizar o meu conjunto de dados, que está aqui de forma aleatória, em ordem crescente. Então, vamos organizá-lo aqui de forma crescente. Ficaria 10, 10, 20 e 20 novamente. Estou organizando do menor para o maior. Então, nesse caso, eu tenho 2 valores que estão no centro. Né? Olha só, 10 e 20. Não é isso? Porque minhas amostras é par. Se eu pegar só o 20 aqui, eu tenho 2 do lado de cá e 1 do lado de lá. Se eu pegar só o 10, em verde. Então, é 2. Sempre o número de amostras for par, você tem 2 valores que estão no centro. Nesse caso, o que eu faço? Somo os 2 valores, no caso 10 e 20. Então, somando 10 com 20, vai dar o quanto? 30. E aí você faz o quê? Divide por 2. Dividido por 2 vai dar 15. Né? Então, eu tenho 15 é meu valor de mediana desse conjunto de dados aqui, conjunto A. Certo? O valor da mediana é 15. Nesse caso do conjunto B, eu tenho o quê? A minha diferença aqui é que eu tenho um número de amostras ímpar, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu faço? Coloco em ordem do mesmo jeito. 10, 10, aí 20, 20, 20. Não é isso? E aí eu observo o seguinte, eu pego o valor que está ao meio. A mediana é justamente essa medida que divide o conjunto de dados exatamente ao meio. Então aqui eu tenho o 20, que é a minha mediana, já está pronto. Eu tenho 2
amostras para o meu lado esquerdo, né, e 2 amostras para o lado direito. Então 20 é o valor de amostra, o valor da mediana desse conjunto B aqui, certo? Só para fechar a ideia da mediana. Valeu! Então bora lá, gente, ó, aqui agora para fechar essa ideia da média, calcular a média baseada na tabela de distribuição de frequência com classes. Aqui, ó, nós temos então as classes, né? Ó, vou até pôr um parênteses entre elas aqui para vocês identificarem, que são as classes. E aqui nós temos o procedimento exato para ser feito. Se eu tenho uma tabela de distribuição com classe, eu tenho a classe e a frequência que está aqui, o que acontece? Eu reescrevo essa tabela fazendo o seguinte, identificando o ponto central das classes, o ponto médio das classes. Porque a classe é de 10 a 20, existe um ponto médio nesse intervalo, como vocês viram aí na literatura. O que a gente faz? Soma os 2 valores e divide por 2. Então, soma os valores das classes, o valor extremo, aqui no caso da esquerda, o menor extremo e o maior extremo, soma e divido por 2. Feito isso, dá 30, dividido por 2 vai dar 15. 15 é meu ponto médio dessa classe. A mesma coisa com a segunda classe, 20 mais 30 é 50, dividido por 2, 25 é o valor médio dessa classe. 30 e 40 eu tenho 70, divido por 2, 35 é o ponto médio. 40 mais 50 é 90, dividido por 2, 45 é o ponto médio. Então aqui eu descobri meu ponto médio. Se eu tenho meu ponto médio, ou também chamado de valor central da classe, o que eu faço agora? Eu tenho a minha frequência, já foi me dada, né? O que eu tive que descobrir foi o ponto médio. Agora eu faço o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. Eu multiplico o valor do ponto médio, né? Ou do valor central da classe, vezes a frequência, para mim ter o produto, né? Então 15 vezes 10, 150. 25 vezes 5, 125. 35 vezes 7, 245. 45 vezes 3, 135. Certo? Feito isso, o que é que nós vamos fazer agora? A coisa ficou muito simples. Basta eu fazer o quê? É o mesmo processo que a gente viu anteriormente na tabela de distribuição de frequências simples, que não é organizada em classe. Eu tenho que somar as frequências. Somando as frequências, eu tenho 25, a somatória das frequências. As somatórias do produto, que é a multiplicação de x pela frequência, né, do valor central pela frequência, eu tenho 600, somando esses valores, 655. Feito isso, a gente joga na equação, né, que a média é a somatória de x e f, que é a do produto, dividido pela somatória da frequência. 655 dividido por 25, eu tenho uma média de 26,2, certo? Então esse é o procedimento pelo qual nós temos que fazer. No exercício número 10, que vocês estão quebrando a cabeça aí, muitos falaram que não deu conta de fazer, é justamente isso que vocês precisam fazer primeiro. Vocês têm que achar o quê? O ponto central, o ponto médio. Só que lá não está em valor bruto desse jeito. Se eu não me engano, está em salário, de 1 a 2 ou até 1, né? E aí você vai gerando uma tabela organizando esses valores. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, exemplo de salário mínimo, né? De até um salário mínimo. Então eu vou de 0 a 1, não é isso? De 1 até 2, então de 1 a 2. Eu tenho a classe, tá vendo? De 2 a 3, 2 a 3. 4 a 5. E assim por diante. Então eu vou pegando aquele dado que está escrito, como está tratando de salário mínimo, e estou organizando o dado numérico. Feito isso, você gera aqui o ponto médio da classe, porque aí você já tem a frequência que já foi te dada aí na tabela. E aí tem uma coluna só para complicar a cabeça, que não serve para nada nesse momento, que é a frequência em porcentagem. Isso aí pouco importa, isso é só para confundir a cabeça de vocês no exercício 10. Então o que você vai fazer? Você vai achar inicialmente o ponto médio aqui, ó, de 0 e 1 é 0,5, né? Se a gente for olhar, basta somar. 0 mais 1 é 1, dividido por 2, 0,5. 1 mais 2, 3, divide por 2 vai dar 1,5, não é isso? É o ponto médio. 2 e 3 é 5, 5 dividido por 2, 2,5. 4 e 5 é 9, não é isso? 9 dividido por 2, 4,5. Achei o ponto médio, eu já tenho a frequência já foi me dada. Então eu vou ter o valor de frequência aí, que eu não sei qual que é, né? Vamos supor aqui um valor, Z aqui de frequência, né? Valor
valor Z, né? 2 não, vou dar um Z mais bonitinho, né? Aqui, né? Ou um exemplo, vamos pegar um exemplo melhor, vamos tirar esse negócio de Z, vamos fazer para vocês verem aqui. Suponhamos que nós temos as frequências aqui, ó. 1, 2, 3, né? E 4. Vamos colocar aqui. 4 não, pôr 1 também aqui, só para a gente ficar mais fácil. Bom, feito isso, você já tem a frequência, já existe no exercício. O que você teve que achar foi o ponto médio das suas classes de salário. Feito isso, você gera o produto, que é aquilo lá, a terceira coluna, que é a multiplicação do ponto médio pelo valor da frequência. 0,5 vezes 1, 0,5. 1,5 vezes 2 vai dar quanto? Né? 3, não é isso? 2,5 vezes 3 vai dar 7,5. Né? E eu tenho 4,5 vezes 1 dá 4,5. Certo? Feito isso, o que eu tenho que fazer agora? Vamos lá. Eu vou fazer a soma das frequências. Então aqui o F é de frequência e aqui você vai ter o produto. Certo? Então você vai gerar a soma das frequências. Nesse caso aqui, 1 mais 2, 3. 3 e 3, 6 mais 1, 7. É a soma das frequências. Nesse outro caso aqui, a gente soma, né, arredonda aqui para 8. 8 e 3 vai para 11. Né? 11 mais 4 daria 15,5, né? Então, 15,5. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir. Para mim achar a média, se eu achar o x média aqui, é a coisa mais simples do mundo, é a divisão do valor da somatória dos produtos dividido pela somatória das frequências. E aí eu vou achar aqui a minha média. Certo? Bom, é isso aqui que vocês vão ter que fazer no exercício número 10. Claro que observando essa questão, como o dado é dado em salário mínimo, então de 1 até 1, de 1 a 2 ou de 1 a 3, você vai organizar tudo assim em números e gerar um ponto médio, usar a frequência, gerar o produto e jogar na